Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre economia para traders. E nesse vídeo de hoje, eu quero te mostrar um aplicativo gratuito que você mesmo pode utilizar para acompanhar os eventos do calendário econômico mundial. Inclusive, vou te ensinar como interpretar alguns desses dados, alguns desses números quando eles são divulgados. Saber quais são impactantes, quais não são impactantes, quais você deve, quais que você não deve acompanhar no dia a dia para a tomada de decisão nas suas operações e nos seus investimentos. Bom, enquanto eu vou falando, eu vou mexendo aqui no app e vai aparecendo na tela também para você tudo o que eu estou fazendo. Em primeiro lugar, nós vamos utilizar o aplicativo investing.com. Você pode baixar ele para o seu celular, é gratuito, ou utilizá-lo diretamente na tela do seu computador. Tem um detalhe, apesar de ser gratuito, tem muita propaganda. Então, se você se incomoda por propaganda, ele tem uma versão paga para você eliminar esse tipo de propaganda. Caso isso não te incomode, também você vai ter acesso a todas as funcionalidades que você teria gratuitamente, só vai ter as propagandas. Então, já na tela do aplicativo, nós temos aqui, normalmente ele vem na tela Markets, onde tem um resumo das cotações de vários mercados ao redor do mundo, e nós vamos clicar na tela Calendário, Calendário Econômico. Ele já vem na configuração padrão exibindo o calendário econômico do dia, ou seja, se você observar aqui, for descendo, você vai ver tudo que tem que vai ser divulgado ao redor do mundo em termos de calendário econômico, ou seja, que são eventos fixos e regulares que possuem datas específicas de divulgação. E aí esses eventos envolvem várias notícias diferentes, como por exemplo, decisões sobre taxa de juro, relatórios de desemprego, que são elementos importantes da economia para a economia monetária e para a decisão também de política monetária. Nós vamos clicar aqui no filtro, aqui em cima, e nós podemos selecionar, customizar quais os países que nós queremos exibir. Agora, mesmo que você deixe exibindo ALL, ou seja, todos os países, você pode fazer uma jogadinha aqui, ó. Você vai tirar os que têm a importância baixa. Então, essa escala de 3 tourinhos tem a ver com o grau de importância do número. E a importância do número tem a ver com a volatilidade que ele traz para os mercados quando o número é divulgado. Então, existem números que trazem muita volatilidade, ou seja, os preços mexem muito no mercado, os preços das ações, dos contratos futuros, dos índices, e outros nem tanto. Por exemplo, o payroll, que é o relatório de empregos nos Estados Unidos, é um número que sai toda a primeira sexta-feira do mês e ele tem grande volatilidade. Então você pode desmarcar aqui os que têm medium e low, que são baixa e média volatilidade, e deixar só os que têm high, alta volatilidade. E aí tem um problema, porque, por exemplo, os números do Brasil, perante o cenário mundial, possuem baixa volatilidade, porém eles são importantes para o Brasil. Então, ou você vai escolher deixar tudo marcado e escolher somente os países que você quer acompanhar, e aí você seleciona o Brasil, Estados Unidos, Japão, zona do euro e China, por exemplo, que seriam as praças econômicas mais importantes para a economia mundial. Ou você simplesmente vem aqui e seleciona High, mas aí não vai estar aparecendo, em geral, não vai estar aparecendo os dados econômicos do Brasil, porque perante o cenário mundial não tem tanta relevância. Como eu quero dar um exemplo aqui de quais são os números que são relevantes para o cenário mundial, eu vou deixar exibido só o High e agora eu vou fazer o seguinte, ó, a gente pode enxergar os números, por exemplo, de hoje. Vocês estão vendo que hoje é feriado na China, ele está me mostrando no Egito. Feriado na China, como a sessão asiática ela tem algumas horas de antecedência ao horário do Brasil, então já passou, né, não teve grande impacto. Tem um número muito importante, ó, 8h30 da manhã, vai ter a publicação da Conferência de Política Monetária do Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu, o banco da zona do euro, como se fosse o Banco Central da zona do euro, os países que compõem a zona do euro,
E sim, toda decisão de política monetária, né, afeta bastante, porque envolve taxa de juros, envolve, né, detalhes que acabam afetando a economia como um todo, então por isso é um número importante. Também saiu agora pela manhã, 9h30 da manhã, o Initial Jobless Claims, que é o pedido inicial de desempregos. É como se fosse o auxílio desemprego que nós temos aqui no Brasil, só que esse é do mercado americano. E esse número é o seguinte, ou seja, se tem muita gente pedindo auxílio-desemprego, significa que a economia está indo mal. Tem mais gente ficando desempregada e precisando entrar lá com seguro-desemprego. E aí, olha que o aplicativo ele já dá a interpretação do número para a gente. Por quê? A divulgação prévia, a última vez que esse número foi divulgado, estava em 364K. O K simboliza 1.000, ou seja, foram 364 mil pedidos de auxílio-desemprego. A previsão era 348, ou seja, abaixar um pouco. Porém, o mercado surpreendeu. O número veio 326, ou seja, veio abaixo da previsão e abaixo do pedido inicial. Então, diminuiu e surpreendeu. Por isso que está pintado de verde, porque surpreendeu positivamente. Se o número de pedidos de auxílio-desemprego diminuiu, isso é uma ótima notícia, significa que a economia está dando alguns sinais de recuperação. Então, esse número ele acaba impactando positivamente hoje no mercado de ações. Quando o mercado de ações abrir, né, e por coincidência abre também às 9h30 da manhã, vai haver ali um impacto positivo, digamos assim, né? Vai haver ali uma repercussão desse número. Também vai ter ali o PMI, e esse PMI é a pesquisa com os gerentes de compras. Por que os gerentes de compras? São eles que fazem as compras das matérias-primas para as indústrias. Então, se as indústrias estão comprando muita matéria-prima, significa que a produção está aumentando, significa que a economia está indo bem, e esse número vai ser divulgado às 11 horas, porém é do Canadá. O Canadá, no cenário mundial, não tem tanta relevância assim. É um número que a gente não costuma acompanhar. A gente acompanha mais os dados dos Estados Unidos, China, zona do euro e do Brasil. Isso é o que vai nos impactar aqui realmente diretamente. Mas podemos ver aqui, se nós selecionarmos por semana inteira, tudo que vai acontecer ao longo da semana. E aí a gente vai ter alguns exemplos. Por exemplo, decisão de taxa de juros na Austrália. A Austrália não tem tanta relevância no cenário mundial, mas sim, né, para determinados países. Aqui no Brasil, a extensão da relevância da Austrália não chega a tanto. Né? Mas tem, por exemplo, vai sair o PMI, que é a pesquisa com gerentes de compras da Grã-Bretanha. Então, apesar dela ter saído da zona do euro, ainda acaba fazendo algum sentido ali. O Brasil tem bastante comércio com a Europa. Nós temos ali o ISM, né, que é uma variação do PMI também nos Estados Unidos, vai sair quinta-feira, 11 horas da manhã. Temos uma fala, né, do presidente Lagarde, que é o presidente do Banco Central Europeu, também, meio-dia. Temos decisão de taxa de juros na Nova Zelândia também, ali por volta de 10 horas da noite. Esses números, em gerais, a gente só acompanha realmente Estados Unidos, China, zona do euro e Brasil. Agora, olha só que interessante. Tem ADP quarta-feira. E ADP é um número que sai todas as quartas-feiras. Ele é uma prévia do payroll, que é aquele número que eu falei, que é o relatório de empregos, é um dos mais observados. O payroll só sai na primeira sexta-feira de cada mês. Mas o ADP a gente tem toda quarta-feira. E é uma prévia do que vai ser o payroll, que é o relatório de empregos no mercado americano. Temos aqui também inventário, que é o estoque de petróleo cru. Esse é um número bastante importante, costuma sair toda quarta-feira e tem a ver, né, diretamente tem um impacto no preço do contrato de petróleo, ou seja, se os estoques estão muito altos, o preço do petróleo tende a cair. Significa que o petróleo está se acumulando, né, está sendo estocado e não está sendo escoado. Porém, se os estoques começam a diminuir, o preço do petróleo tende a subir, né? Então acaba ali. E aí, se isso vai ser bom ou ruim, depende. Por exemplo, se você está comprado em opções de Petrobras ou de uma outra petrolífera e o preço do petróleo sobe, isso é bom para você, né? Por outro lado,
né, quando o preço do petróleo sobe, a gasolina sobe, e acaba afetando outras indústrias, né? Então, tem sempre um lado positivo e um lado negativo. Então, continuamos aqui, e aí nós teremos também pedido de auxílio-desemprego, né, na quinta-feira. Temos aqui alguns feriados e, finalmente, o Non-Farm Payroll, que será na sexta-feira, 9h30 da manhã. Esse é um horário fixo, sempre sai nesse horário, né, o payroll, toda a primeira sexta-feira do mês. E é um dos números mais importantes para serem acompanhados, porque, de certa forma, a economia americana acaba ditando regra para toda a economia mundial. E se o desemprego está aumentando por lá, é sempre preocupante, significa que algum problema está acontecendo na economia americana e pode afetar o mundo todo. Hoje em dia a gente olha muito para a China também. Então, dados de desemprego são muito importantes de serem acompanhados, dados de inflação, que são observados pelo CPI ou CPI, né, são muito importantes de serem acompanhados, e decisões de taxa de juros. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe o seu comentário aqui embaixo, é muito importante o seu feedback, se ficou alguma dúvida pode perguntar, eu terei o maior prazer em te responder. E se você realmente gostou do vídeo, eu peço que compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo conteúdo.